Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, né? Eu quero dar boas-vindas a vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem aqui, neste mundo holográfico tridimensional. Sejam vocês muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês. Eu quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam, apoiam a este trabalho, apoiam a nossa família. Obrigado pelas ajudas de todos vocês. Eu quero agradecer as pessoas que nos honram com suas atenções. Gratidão pelas atenções de vocês, por estar sempre aí sacrificando um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir. Muito obrigado mesmo. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês, do fundo do coração. Bom, meus amigos, eu fiz o último vídeo aí para vocês, né? Sobre nós estarmos constantemente num loop temporal. O que é um loop? Vocês já viram quando... Hoje eu não sei se isso acontece mais, mas antigamente você comprava um celular... E você lembra quando ele dava problema no sistema operacional e você apertava o botão Power para ele iniciar e ele ficava ali piscando o símbolo, né? Se é Android, ele ficava ali aparecendo Android, e no momento que ele ia iniciar o sistema operacional, que ia mostrar aquele tantão de casinhas, aplicativos, ele apagava e reiniciava de novo. Aí ele ficava ali um tempão mostrando o bonequinho, né? E quando ele vai entrar no sistema operacional, ele apaga e ele reinicia de novo. E fica aquele mesmo processo de reinicialização. Aquilo ali, você fala que o celular ele está em loop. Ele está voltando, ele não consegue acessar o programa, que no caso, vamos pôr um Android, ele não conseguiria acessar o Android. Eu já consertei muito aparelho celular com esse problema há alguns anos atrás. E as pessoas ficavam desorientadas, né? Porque aí tentava dar o reset de fábrica, né? Factory reset, e nada. Continuava no loop infinito. Ou seja, aquele reinício. Ele não vai para frente mais. Ele entra, ele fica ali no processo, depois ele desliga e volta de novo. E aí você tinha que de uma certa forma baixar, né, um novo Android do aparelho, do modelo, e reinstalar um novo Android. Aí tinha o programa Odin, e aí era um trabalho complicado, que se você não fosse bom, você poderia, digamos, de uma certa forma, matar o celular da pessoa. Então aquele processo de ficar reiniciando o celular e não entrar no sistema operacional, que é quando mostra aquele tantão de ícones, né, símbolozinhos dos programas, aquilo ali se chama loop. O celular está em loop infinito. Ele não sai do símbolo do fabricante e fica reiniciando. E eu quis mostrar no meu vídeo, né, que nós estamos num loop dos últimos 3 anos para cá, nós entramos num loop. Eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco difícil o que eu falo, porque ninguém mandou vocês acompanhar um cara tão doidão, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ser o mais exato, o mais lógico possível, para ajudar vocês a entender o que eu quis dizer. Eu sei que muitas pessoas pegaram de primeira, mas muitas pessoas ficaram confusas, né? Principalmente pessoas um pouquinho mais velhas, né? Teve uma senhora no Facebook, pois assim, as senhorinhas agradecem, né? Se você fizer um vídeo com um quadro nos mostrando, porque realmente é complicado. E o meu trabalho é tentar de uma forma mais simplória possível, né? Simples, num linguajar mais simples o possível, fazer vocês entenderem aquilo que eu quero passar para vocês. Então eu peço a vocês encarecidamente que, por gentileza, prestem muita atenção. Foquem no que eu vou explicar,
porque vai ser um pouco meio resumo do que eu já falei, mas vai ser muito importante para vocês entenderem sobre linhas temporais, tá bom? Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês que temos o universo. O universo, ele tem uma linha temporal, tá? Aquele pessoal fala assim, no universo não existe tempo. Cara, é muito hilário um cagador de bosta fazer tal afirmação que não existe o tempo no universo. Cara, os caras tá encarnado, vivendo aqui, cagando, viajando na maionese, falam merda atrás de merda e só confundem o povo. No universo existe sim uma linha temporal dele. O universo tem um fluxo contínuo de uma certa forma. Lembra aquele exemplo que eu fiz para vocês, né? Da série, acho que Os Humanos Cósmicos, eu explicando, né, que o universo, embora ele, digamos, ele está em constante, como eu posso dizer, ele seria assim, ó, ele está em constantes eventos, né? Ele não expande, ele está em constantes eventos, assim, ó. Eu mostrei para vocês, eu acho que é nos Humanos Cósmicos, série topíssima. Então o universo ele não expande porque ele está preso sobre os pilares de contenção. Lembram? Né? Então o que que acontece? Eu até vou pôr assim para vocês verem. Ó. Neste universo, né, que de certa forma com toda essa ação e movimento, nós podemos interpretar, nós podemos deduzir que o universo, numa linha lógica de raciocínio para vocês entenderem, podemos dizer sim que o universo, dentro da sua, entre aspas, lógica, o universo possui sim uma linha contínua, com algumas alternâncias que nós não conseguimos entender por nós não estarmos livres no universo. Nós estamos o quê? Estamos todos presos. Mas o universo ele tem uma linha temporal. Não como a nossa, tá? A nossa, nós temos a linha em horas, minutos, segundos, e nós temos um ciclo de anos, dias, e assim é o nosso modelo. Só que teve uma época que nem sempre, lá no começo de uma outra era, quando eu falo era, é antes de Adão e Eva, antes de Deus ter criado os céus e a terra e tudo que ele há, separado a luz das trevas, né, criado o firmamento. Antes dessa história, existiam outras eras. E nas outras eras, teve eras que eram noturnas, eram noite. Era noite, depois teve eras que eram mais um entardecer constante, digamos, não eram 24 horas. Tiveram dias que nem eram, digamos, de 24 horas, não tinham esses ciclos. A Terra dá uma volta em torno do Sol. Olhem a série Terra Falso Planeta, que volta ainda essa semana. Nós não sabíamos o que é um Sol, uma Lua. Nós não estamos, de uma certa forma, no universo. É tudo mascarado. Então, esse papo que a ciência, que foi criado os dias, né? 365 dias, é os dias que o Sol dá uma volta em seu... É um dia, é o tempo que a Terra dá uma volta no seu próprio Sol, né? Ela circula, vai e volta. Então, o que acontece? Esses dados, isso aí é só para ludibriar você nesse espaço-tempo, porque isso não existe, tá? Nem acesso ao Sol, o Sol é fake, o Sol, nosso Sol não é verdadeiro, a Lua e nem as estrelas são verdadeiras, as constelações não são reais. E eu vou falar na série Terra Falso Planeta sobre astrologia, numerologia, e não é real o espaço que nós vemos, mas muitas vezes eu utilizo porque é a única base de referência que você possui para você entender. Então nós não temos, tá? Para vocês perceberem, é, um, como eu posso dizer para vocês,
afirmar que nós, digamos, que o universo, né, não tem tempo. Ele não tem um tempo. Ele tem um fluxo temporal diferente. Os seres alienígenas vivem nesse fluxo temporal com todas as suas civilizações e o seu eu superior vive nesse fluxo temporal. Mas nós da terceira dimensão, que eu coloquei aqui, ó, vou pôr 3D, ó, 3D. Nós da terceira dimensão, nós vivemos num mundo fantasioso onde nós vamos habitar num espaço-tempo feito, configurado único e exclusivamente para 3D. Então esse espaço-tempo ele não pertence ao universo, tanto que os seres alienígenas de vários lugares do cosmos nem imaginam, nem sonham como é esse modelo criado pela associação entre Jeová e um grupo numeroso de seres alienígenas que associaram a ele nesse projeto de dominação e criação destes mundos. Bom, fui buscar um paninho ali para mim poder apagar o quadro para vocês, porque eu não tenho um apagador. Então, como eu já expliquei para vocês, o espaço-tempo do universo existe, ele é bem diferente, nós não conseguiríamos entender de forma nenhuma enquanto humanos, por isso muitos dizem que o universo não tem tempo, não como da terceira dimensão dos mundos criados. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o espaço-tempo do universo é como se ele fosse linho assim, ó. É como se fosse um raio, uma energia que vai seguindo e vai indo embora. No universo, isso eu aprendi dos Colups, não tem como algo que segue linearmente, não tem como você, parado aqui, você voltar para cá. Porque tudo que está no universo está seguindo um fluxo. Seria mais ou menos assim. Imagina se aqui tivesse um furacão. Esse furacão estivesse soprando com toda a força para essa direção. Então, tudo que ele joga tende a seguir nessa direção. Então, seria como, eu vou falar de vento, mas seria como ondas energéticas. Essas ondas energéticas que você pode colocar na sua mente como ventos, elas são tão fortes que todos seguem o fluxo ou eles seguem a direção dela, sendo tão forte que não é possível você deslocar aqui e tentar voltar para trás, porque as ondas energéticas você não conseguiria vencê-las, então elas te jogam para frente. Elas te jogam um pouco para frente. Então seria mais ou menos assim. Espero que vocês estejam entendendo, porque embora eu tente explicar algo tão complexo de uma forma tão simplória, às vezes a minha comunicação não pode ser tão efetiva, tão boa para vocês entenderem, mas eu estou aqui tentando dar o máximo para vocês. Então funciona assim, ó. Imagina essa onda muito poderosa, muito forte. Isso é uma coisa universo. Então, a tendência é que todos sigam pela força da onda nessa direção. Por que eles não conseguem a viagem no tempo no universo? Porque a onda energética que impulsiona o universo, esta onda, ela sempre se mantém nessa direção com toda a sua, digamos, força, impulso, e eles não conseguem, por serem filhos do universo, serem, digamos, o tipo de energia na qual se originaliza a onda, eles não conseguem voltar. Eles não conseguem voltar. Então, é como se eles tentassem, eles são empurrados. Tipo assim, vamos tentar voltar. No primeiro momento que eles tentam se deslocar da onda, ela impulsiona. E isso pode acarretar a destruição desses seres cósmicos. Então, se eles tentam se projetar para voltar, a onda impulsiona eles. Então,
seria mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um carro. Você liga o carro, tá? E aí o que acontece? Você vai pegar uma pessoa aqui na frente e essa pessoa ela vai andar na velocidade que o carro se impor. O carro vai a 10 quilômetros por hora. Ou vamos aumentar, vamos para 16 quilômetros por hora. Essa pessoa começa a andar, o carro vai a 16 quilômetros e ela vai a 16 quilômetros junto. Então vocês vão concordar que ela e o carro mantêm a mesma energia, o mesmo movimento e a mesma sequência. Só que se essa pessoa e esse carro, ele está programado para nunca reduzir. Ele está programado a ir sempre a 16 km por hora. Tá bom? Aí o que acontece? Essa pessoa ela decide colocar as duas mãos no capô e tenta fazer força para que o carro não ande. Ela vai tentar retardar o movimento do carro, mas o carro é mais forte, o motor é mais forte. Então, ela pode segurar o carro por segundos, mas o carro ele vai impulsionar. Aí essa pessoa, em vez de andar, ela vai ser como se ela estivesse levando um empurrão muito grande. E nesse empurrão ela pode sair cambaleando, ou falando, a gente fala catando cavaco, né? A pessoa ela sai descontrolada, desequilibrando, pode cair e ela pode machucar-se. Então ela pode cair e ela pode se machucar. Então, ninguém, de uma certa forma, vai tentar, se tiver a programação, olha, o carro vai andar 16 km, ele não vai reduzir, ele vai manter a energia e você vai andar na frente dele. Se você manter 16 km, vocês não vão se chocar, não vão gerar uma onda de conflito, uma onda de um contra o outro. Mas se você parar na frente dele e forçá-lo, ele vai acumular essa energia e vai te impulsionar. Ele vai gerar energia e te impulsionar. Aí nisso aqui você vai ser empurrado, é como se você levasse um grande empurrão. E nisso você pode desequilibrar-se e não conseguir manter o controle e até mesmo cair no chão e o carro vir e passar em cima de você, já que ele não está programado para o quê? Para parar. Beleza? Então, é isso que acontece. É por que as civilizações cósmicas não tentam voltar de forma nenhuma no fluxo energético do universo? Porque se eles o fizerem ou tentarem fazer, o que acontece? As civilizações estão indo assim, linhas, de uma certa forma, seu entendimento com o universo. Se eles tentarem fazer tamanha proeza, o impacto, a onda de energia vai fazer eles o quê? Se desestabilizarem. E isso pode levar o quê? Ao fim da existência cósmica deles. Então, no universo, não é possível fazer o retorno temporal. Porque, mesmo explicando lá que o universo é assim, né? São ondas que se batem, temos o universo, temos os pilares de contenção, né? Como um turbilhão, mas você pode deduzir que ele tem uma sequência como linha, né? Pode não parecer linha, mas de uma certa forma é linha. E tem uma ordem a se seguir. Então, se eles modificam, entre aspas, o trajeto na qual eles têm que seguir, né? Espera aí para mim, Fabiano. Se eles modificam o trajeto a se seguir, o que vem a acontecer? Eles vão perder a estabilidade como seres cósmicos. E aí pode ser o fim da civilização. Então, eu acho, assim, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar. Às vezes não foi tão bom, às vezes, pô, cara, não entendi. É dessa forma que eu entendo. Gostaria de ter um vocabulário, um idioma que não existisse nessa terra, que você pudesse me entender, que fosse a linguagem do pensamento. E você iria receber essas informações através do pensamento, e aí você
teria um entendimento muito maior do que procurar palavras de exemplos para tentar te explicar. Mas eu espero que tenha ficado claro para você sobre o que, digamos, o tempo do universo, a linha temporal do universo, se assim vocês podem entender. Tudo bem? Olha, quando os dominadores chegaram, o que eles fizeram? Né? Tem a nave Lua. A nave Lua, a Lua é uma nave extraterrestre de uma tecnologia inimaginável. É uma nave camuflada de planetoide. Essa nave, ela faz o que? Ela escaneia. Tá vendo? Eu fiz umas ondas assim. Assim, eu fiz umas ondas assim. Ela escaneia porque essa região do cosmos, ela tem uma configuração. Só um exemplo. Configuração 4, 4, 2, 1, 4. Uma configuração energética. O que ela faz? Essa nave, ela tem uma configuração, digamos, 5, 2, 4, 2. De uma outra realidade, de um outro espaço cósmico. Ela é uma nave extremamente superior à codificação. 4.400, vamos um pouquinho. Vamos fazer assim, ó. 4.421 de frequência. Estou inventando aqui para vocês entenderem mais ou menos. Hertz. E essa aqui mantém um hertz maior. Ela é de uma tecnologia muito mais avançada. Então, o que ela faz? Essa nave, ela faz um escaneamento, porque ela sabe que essa região é uma região 4421. Ela escaneia toda a codificação de um planeta 4421, vamos por hertz. Ela faz o escaneamento, ela faz a codificação, ela cria códigos energéticos nessa nave e ela simula um mundo real conforme a codificação 4421. Então, ela sendo uma codificação 5224, 5.242 Hz, um exemplo, ela vai simular 4.421 Hz. Porque ela fez toda a leitura, ela leu toda a codificação, uma coisa muito, mas muito excepcional. Eles vêm aqui, eles fazem toda a computação de dados e fazem um holograma codificado. E o holograma ele é 4421. E com isso, nós podemos dizer que ela cria as condições de existência da quarta dimensão, 4D, da intermediária, que é esse vermelho, e da 3D, que é aqui, ó, 3D. Então ela criou, ela codificou, ela, digamos, de uma certa forma, ela criou as condições de existência deste mundo holográfico nessa região espacial de codificação 4.421 Hz. Isso é só para vocês entenderem, fantasioso, mas para vocês entenderem a força da nave. Beleza. Então, ela, de uma certa forma, ela violou a Terra original, não violou? Beleza. Só que a Terra original, ela está no tempo líneo do universo. Ela está no tempo do universo. O tempo dela é o tempo do universo. É o tempo dela. Ela não tem 24 horas, não tem, digamos, 365 dias, anos, mês. Ela não possui anos, mês, horas, segundos. Ela é do tempo do universo. Então parece que lá não existe tempo, porque eles não estão sob contagem como nós da 3D. Por quê? Essa nave, além de escanear os dados, ela fez toda a codificação e ela criou-se o quê? Em eras, ela modificou essas eras. Lembra de eu falar para vocês que nem sempre aqui era 365 dias, 24 horas, 7 dias por semana. Teve épocas que nem existia sol, luz, era tudo escuro o mundo. Depois eles foram modificando em outras eras. Quando eu falo eras, é após resets, eles vão modificando. Põe um tempozinho ali de 6 horas da tarde, depois põe noite, depois põe só de dia.
Já teve época da Terra ser, digamos, meio-dia o tempo todo, mas foi um espaço muito curto. E assim eles criaram a 4D, conhecida como mundo espiritual, a intermediária, que eu já falei no Eu Maior 2019, e a 3D, que é o planeta que vocês acham que vocês habitam, né? E vocês perceberam que a 3D, na Terra Falso Planeta, não consegue acessar o espaço. A Terra original, ela está o quê? Ela está no verdadeiro espaço, no verdadeiro universo. A 3D, ela está mergulhada dentro de uma camada, um escudo de um mundo, a intermediária, e ela está a mais dentro ainda, ou seja, ela tem intermediária e tem a quarta dimensão. A quarta dimensão, o mundo espiritual, ele está de cara com o verdadeiro cosmos e o verdadeiro universo. Então é por isso muitas pessoas fazem. Tem pessoas que têm, digamos, vou dizer, as pessoas elas têm projeções astrais. E essas pessoas não são religiosas, não creem em religião, elas são neutras pra caramba. E muito desapegadas. Então essas pessoas relatam de verem um espaço cheio de planetas, um espaço colorido, um espaço com muitas nuances de cores, um espaço com planetas tipo com anéis. Eu disse para vocês que os planetas com anéis são Dráculos reptilianos, né? Então muitos planetas com anéis. Eles relatam um espaço totalmente diferente que a NASA mostra nos livrozinhos dela de astronomia. Entenderam? Então, o que acontece? Aí eles conseguem acessar esse espaço, que é o mesmo espaço que a Terra original, eles estão, digamos, de uma certa forma, inseridos. Então, aqui é um mundo de ilusão. E aqui, sim, eles modificam os tempos. Eles podem avançar, eles podem acelerar, diminuir o tempo, porque essa nave, ela é quem faz o controle de tudo que está aqui. Ela simula uma realidade virtual, buscando codificação na original. E aí o que eu quis dizer para vocês, espero que vocês tenham entendido esse modelo, que, por exemplo, muitos falam, né, o tempo no 4D, vocês lembram quando eu falei assim, o Marcelo falou para vocês, pessoal, digamos, quando você vai dormir aqui na 3D, digamos que você dorme 8 horas diária aqui. Olha só como que esse negócio de tempo é doido. Aqui na 4D, você vive o que poderíamos chamar de 15 a 16 dias. Enquanto você que está ausente 8 horas da 3D, lá você vivenciou 15 a 16 dias. Eu já falei isso para vocês ao longo desse trabalho. Tá bom? Gravem isso daqui na mente de vocês. Fixa isso na mente de vocês. É aqui que aqui mora o fauno, o Baphomet, as fadas, o minotauro, o centauro, mora a rainha branca, mora uma galera aqui, ó. É aqui que eles estão, ó. O espelho, ele é um portal que dá acesso a esse mundo. Aí você vai parar lá na Terra original. Então, é dessa forma que as coisas funcionam. Algumas pessoas me perguntam, pô, mas se pegar uma pessoa aqui e levar para outro lugar, vamos supor, ó, eu vou responder. Lembra que eu disse para vocês que as naves que vão abrir as portas para as pessoas entrarem são naves dos reptilianos primitivos, que são aqueles que habitam na 3D, nas florestas, nas matas e possuem olhos amarelos. Os orianos. Até bom estar com o quadro aqui. Lembra que na Terra original esse é o modelo. Ó. Aqui, dimensão intermediária. E aqui, a 4D. E mais adentro aqui, habita a esfera Dracos e Reptilianos, na qual eu chamo de intramundo. Intramundo. Aqui é dentro da 3D. Sabe a 3D? Existe um mundo dimensional que é onde estão os Dracos e os reptilianos. Aqui existem mundos intraterrenos, tá? Ó, presta atenção, mundos
intraterrenos. Esse aqui é a Terra 3D. Mundos intraterrenos. Quando eu faço essas câmaras assim, isso daqui é muito maior do que muitos continentes, tá? São câmaras. Ou dimensão. Aqui, ó, é a 3D, a nossa superfície, né? Eu vou desenhar aqui, ó. Aqui tem uns prédios, ó. Tem uns prédios. Vou fazer os prédios. Isso aqui é prédio, ó. Você habita aqui. Aqui tem os oceanos, os prédios, o oxigênio. Você tem acesso ao céu azul, né? Tem os vulcões. Vou fazer os vulcões aqui. Vou fazer assim, ó. Esse bicudo aqui é o vulcão. E aí o que acontece? Aqui está o que a Bíblia diz, né? O inferno, onde mora o diabo, né? Jeová, ele é esperto, eles colocam como diabo. Então aqui nós temos, eles têm acessos, né? Os vulcões são assim, ó. São acessos diretos, ó, diretos a eles. São como se fossem veias, sabe a veia da perna? Né, a veia de circulação, as artérias. Então, existem esses lugares aqui, tá? Então, funciona assim, como são artérias. E aqui são vulcões, ó, vulcões, tá? Vulcões. E nessas câmaras aqui dentro, existem seres vivendo, raças vivendo. Aqui são oco. São mega espaços gigantescos, maiores até mesmo do que o Brasil, maior do que lugares. Ah, qual que é o lugar? Seria um lugar, a seu ponto de vista, Marcelo, menor. Aqui, um cômodo menor, digamos assim, seria maior que a cidade inteira de São Paulo. E aqui habitam raças, tá? Raças não benevolentes. Ninguém aqui é benevolente, ó. Ninguém aqui é benevolente. Isso tudo está sendo criado pela Lua, por uma nave extraterrestre, de uma tecnologia, de uma capacidade inimaginável. Aí aqui nós temos a dimensão intermediária, tá? A intermediária. Então o seu Sol, a sua Lua, que você vê... Nossa, mas estão conspirando contra mim. Aqui, ó. O seu Sol aqui brilhando, ó. Ó o seu Sol. A sua Lua aqui, ó. As suas estrelas onde estão, ó. As suas constelações. Órion, tudo. E na Terra, falso planeta. Eu vou falar sobre o espaço, cosmo, numerologia, astrologia. Eu vou usar esses dados, tá bom? E aqui nós temos a intermediária. A dimensão intermediária que eu falei para vocês. Aonde? No Eu Maior 2019. Então aqui seria um escudo, né? Seria um escudo. Aqui existe, entre a intermediária e a 3D, existe uma tecnologia, e é bom até, nossa, que maravilha eu poder estar gravando isso para vocês. Existe uma tecnologia muito especial, criado pela Lua, um falso espaço. E nós temos acima, aqui, a quarta dimensão. E na quarta dimensão nós temos as naves vindo do espaço. As naves, acho que é aqui embaixo. As naves aportando, elas descem aqui. Aqui estão os extraterrestres, os greys, os insetoides. Todo mundo de cara pro universo. Todo mundo de cara... Aqui, Bia. Aqui, ó, Fabiana. Aqui, ó. Do lado de cá, Caio. Aqui, nesse canto aqui. Ou ela foi lá para baixo. Então... Olha aí. Então, nós temos aqui... Mas tá bom, só um. Então, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia... Vou tomar mais cuidado. Obrigado, tá? Então, nós temos aqui os seres alienígenas de cara para o universo. Mas os Dracos e os reptilianos orianos, eles estão aqui, ó.
os Dracos e os reptilianos orianos, que vieram do que vocês chamam e acreditam e é denominado Orion, eles moram aqui, ó. Eles estão sobre tipo um escudo dimensional. Então, para se chegar nessa galera, você tem que vir do espaço. Você tem que primeiro entrar em combate. Ah, Marcelo, mas não podia destruir a Lua? A Lua está codificada numa região cósmica de frequência invisível. Eles não conseguem enxergar. A nave se camufla e ela é indetectável. Senão podia dar um tiro, dar uma porrada na Lua, regaça, ela acabou com você. Você só vai ver seres alienígenas voando. Aí o que acontece? Você chegou, você tem que lutar na quarta dimensão. Você vai enfrentar Greys, insetoides, você vai enfrentar seres alienígenas que não temos conhecimento de suas existências e das formas que eles são, como eles são. Então eles enfrentarão eus maiores, eles enfrentarão magos muito fortes, havendo a invasão da quarta dimensão, penetrando-a, eles vão chegar na intermediária, que eles terão uma certa resistência para arrebentá-la, para perfurá-la. Então, adentrando a intermediária, eles ainda terão equipamentos, naves, canhões, equipamentos de explosões muito violentos que vão atacá-los. Já viu aqueles filmes que tem aqueles canhões que miram, né? Vocês lembram daquele filme, o Aquaman, que para entrar na cidade lá, eu acho que é Atlântida, nem lembro o nome da cidade. Gente, eu sou ruim de filme, eu nem assisto filme direito, sou péssimo. Mas tinha uns canhões ali para atacar, para não deixar penetrar. A intermediária é lotada desse tipo de canhões extraterrestres com equipamentos extremamente fodas. Então, havendo a entrada, a invasão da quarta dimensão, se eles conseguirem invadir a quarta, eles vão penetrar a intermediária e vão ser alvejados brutamente na intermediária. E todos que estão, o contingente de seres da quarta, vão descer para a intermediária. E o pau vai quebrar. A coisa vai ficar feia. E vai haver grandes lutas e contendas, explosões cósmicas, galácticas na intermediária. E mesmo assim, a 3D aqui está todo mundo confinado, né? Aí vai aparecer alguns fenômenos no céu, sons, ruídos, alguns raios, algumas esferas. O pau vai estar quebrando na intermediária e vai refletir através de sons, luzes, uma lua diferente, um sol diferente, ciclos de tempo diferente, e o pau fica quebrando aqui. E aqui está quem? Está os reptilianos pleiadianos, que são aqueles dos olhos amarelos, os reptilianos primitivos. Eles estão aqui, eles não estão lutando ainda. Quando eles conseguirem penetrar, arrebentarem digamos, o escudo, a camada de escudo da terceira dimensão e adentrarem dentro da terceira dimensão, e aí vocês vão ver os céus rasgando, se abrindo. Aí esses reptilianos primitivos virão lutar. Eles irão lutar. E quando eles arrebentarem isso daqui, os Dracos, Jeová, Miguel, todos os Dracos e reptilianos de Orion irão sair para fora. Esses reptilianos primitivos irão a combate e os Dracos, Jeová e seus Dracos irão combater o que entrar. Aí aqui vai se tornar, na terceira dimensão, um campo de guerra. E aí vai ser o quê? Na nossa terceira dimensão, irá ser um campo de guerra,
aonde os dracos irão combater outros dracos. Jeová sairá daqui de dentro, junto com seus dracos, e virá para a superfície da terceira dimensão. Até vou apagar aqui para dar para vocês uma margem maior aqui para vocês observarem. Aqui, ó, agora eu vou mudar para vocês entenderem. Aqui é as bordas da intermediária. A intermediária foi vencida e invadiram, descendo na terceira dimensão. Abriram, fizeram um buraco e esses seres estão entrando por aqui. E aí, Jeová, digamos, vamos dizer, abriram aqui, ó, abriram a intermediária. Aqui tá os prédios, viu? É que eu até estava confundindo na modificação. Eles abriram aqui a intermediária, que não é mais a quarta dimensão. Nós fizemos o quê? Nós deixamos ela para trás. Nós estamos mais adentro. Então, eles abriram a fresta da intermediária e entrou na 3D. Então, Jeová, ele vai sair junto com seus dracos e eles vão estar aqui, ó, em céus, né? Aqui vai estar o quê? Vai estar digamos, os avatares, né? Então a humanidade vai estar vendo isso, pessoal. Pensou? E naves vindo e adentrando aqui, caindo, e os seres externos lutando. E esses seres aqui, ó, os intraterrenos, saindo também dos seus mundos intraterrenos e indo combater, vou chamar isso aqui de colmeia. Os seres da colmeia intraterrena saindo para lutar ao lado de Jeová e os seus dracos e seus reptilianos de Orion, e lutando junto também com os reptilianos primitivos e esses seres de raças, multirraças, irão lutar contra eles. Então, quem estiver entrando por aqui vai enfrentar esse grupo, essa associação de seres. E os seres da quarta dimensão, que ainda estão lá, alguns, digamos, sobreviventes, aí vão descer magos para cá. Magos vão descer, naves Greys vão descer. Tudo vai descendo para cá, insetoides. Raças vão que eles vão se comprimindo para enfrentar as forças invasoras. Eles romperam a quarta dimensão, entraram. Romperam, não conseguiram segurá-los na intermediária, não. Entrou nos céus da 3D, agora Jeová e seus dracos confinados no interior saem, os intraterrenos saem, os reptilianos primitivos aqui esperando saem, e os que estão ainda, os, digamos, sobreviventes desse grande ataque na quarta dimensão intermediária, descem para 3D. E eu, você e todo mundo aqui, ó, na superfície, observando, assistindo de camarote, né? Morrendo, assim, ó, na casa dos milhões investidas. E nisso, conforme as mortes, Jeová vai puxando as energias. E aqui estão os seres invasores lutando. Então, vai se espalhar uma grande guerra cósmica na própria 3D. Porque aqui eles vão sair e vão vir à superfície da 3D. É o que eu queria explicar no meu vídeo, o porquê dos loops temporais. Até vou apagar aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Estou explicando da guerra, não estou explicando? A Lua está numa frequência cósmica invisível, imperceptível. Vou desenhar aqui, ó, a 3D, a 4D e a Lua. A Lua, ela é operada por reptilianos, mas o conceito de, digamos, porque eu expliquei para vocês que a Lua cria um mundo virtual com um espaço-tempo que ela pode modificar na hora que ela quiser. Lembra que eu disse para vocês que no começo os dias eram noturnos, depois ficaram diurnos, mais ou menos 6 horas da tarde. Depois isso ficou... Imagina viver num mundo
como se fosse um sol ao meio-dia o tempo todo, depois volta para a noite. Então, cada reset tem uma configuração diferente. Eles estão fazendo testes, é um laboratório de testes. Então, o que acontece? Marcelo, quem são os responsáveis por essa tecnologia temporal simulada? Os que chamamos de Greys. Os Greys. Greys, geralmente, ele é aquele tipo de ET cabeçudo, seja pequeno ou alto, com os olhões, né? Magrinhos. Só que esse é um nome popular, porque Greys podem ser milhões de raças diferentes. Por exemplo, nós denominamos, temos brasileiros, americanos, europeus, portugueses, né? Um beijo, um abraço para Portugal, meus queridos portugueses. Pessoal, temos os negros, os brancos. Na realidade, essa denominação, nós somos apelidados de humanos, né? Humanos. Mas dentro dos humanos, nós temos americanos, brasileiros, portugueses, temos brancos, azuis, amarelos, negros e tudo mais. Essa raça com essa característica cabeçuda, ou sejam altos ou pequenos, são variações. Então, generaliza-se um grupo de seres, raças muito complexo, muito grande, chamando-os de Greys. Mas nós podemos estar falando de milhares de raças diferentes em aspectos, características e tecnologias uns dos outros. Mas essas raças somadas, aliadas, e elas estão aliadas, elas estão operando o que chamamos o espaço-tempo. E muita gente não quer ser Grey, hein? Imagina o que esses seres são capazes de fazer. Os Dracs e os reptilianos não dão conta de fazer o que eles fazem, e eu vou explicar para vocês o porquê eles são tão importantes. Os Dracs, os reptilianos, os setoides, felinos, ninguém consegue, somente os Greys. E dentro da característica que eu falei para vocês. Eles conseguem, tipo assim, eles estão operando a 3D. Aqui é a 3D, ó. O pau está quebrando. Eles estão operando dentro da Lua e existem naves auxiliares. Naves auxiliares da Lua. Os seres vêm lá de fora do espaço, adentram. Eu vou fazer um risco, preste atenção nisso aqui, por favor. Isso aqui é a quarta dimensão. Lembra que eu disse para vocês que da quarta dimensão para lá, eles estão suscetíveis ao tempo do universo. Eles não estão suscetíveis ao tempo do universo. Não é verdade? Quando eles adentram na terceira dimensão, quando eles entram na quarta dimensão, os invasores, vou chamar de invasores, eles não estão mais suscetíveis ao tempo cósmico. Eles estão dentro das regras do mundo que eles invadiram. Do tempo, já começa a modificar digamos, espaço temporal na quarta dimensão. Eles passam a estar suscetíveis, embora sejam seres cósmicos, a esse espaço temporal. Quando eles invadem a 3D, esses seres estão suscetíveis à contagem temporal. Então, eles estão suscetíveis ao quê? Aos segundos, os minutos, as horas, minutos, segundos. Eles estão suscetíveis aos dias, às intempéries. Eles estão suscetíveis temporariamente. Então, eles adentraram aqui, eles estão sobre o tempo que os Greys criaram. Tempo, eu falo, constituição temporal. Então começam a lutar, brigar, o pau quebrando, tá detonando tudo. O que acontece? Na hora que Jeová está passando por um grande aperto e que esses seres estão lutando bravamente e que vai chegar o momento, tipo assim, acabou, estamos livres, os Greys acionam todo um aparato tecnológico deles e eles retrocessam o tempo, voltando o tempo. E você sabe esses seres cósmicos, o que acontece? Automaticamente eles são repelidos, expulsos do espaço-tempo. Então eles voltam
o quê? Se eles invadiram a quarta dimensão, eles estão entrando novamente na quarta dimensão. Em relação ao universo, não acontece nada com eles, eles não têm alteração, problema algum no quarto universo, zero. Mas como o espaço temporal criado pelos Greys tem a codificação, esses seres que estão batalhando e lutando, o que, que acontece? Eles são ejetados. Sabe o que é ejetar? Lembra quando um avião está para cair, o piloto tem a opção do ejete, ele é expulso, ele é jogado para fora, né? Eles são ejetados do espaço-tempo criado pelos Greys e eles estão aonde? Eles voltam para o tempo do universo. A quarta dimensão ela está de cara para o universo. Então eles estão, digamos, na quarta dimensão. Então eles estão tentando invadir de novo a terceira dimensão. O que que isso acontece? Dentro do espaço 3D, Jeová consegue ter tempo para absorver mais energia, recolher mais energia de humanos que morrem. Eles conseguem estudar uma forma de vencer os que entram. Tipo assim, olha, eles entraram, eles usaram tal recurso. Agora, enquanto nós estamos protegidos por essa bolha temporal. Então, quando eles entrarem, nós nos prepararemos. Enquanto isso, os Greys estão trabalhando, modificando. Lembra dos hertz que eu disse para vocês? Eles estão codificando e enxertando energeticamente numa ação de levar todos que estão aqui, os humanos tridimensionais, de codificá-los, teletransportando-os energeticamente para o planeta Nin, a nova Terra. Então, o que que acontece? Enquanto estão invadindo e eles lutam, e eu vi, você viu, nós vimos os resets acontecendo. Então, no momento final do reset que os Greys observam, morreram bilhões de pessoas, morreram tsunamis, bomba, guerra nuclear. No momento final, aonde vocês podem ser libertados e ir embora, cosmos afora, no momento tipo assim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e os Greys resetam. Já fizeram isso várias vezes. E aí, simplesmente, eles escolhem um determinado espaço-tempo, eles são coletores de informações, porque, de uma certa forma, Dracos e reptilianos são meio analfabetos perto de Greys. Vou falar para vocês, antigamente, os bodybuilders eram tudo boçais. Era aqueles caras que levantavam peso, muito peso, e ficavam fortes, grandões, podiam lutar, tacar pedras, podiam desmanchar uma pessoa na porrada. Mas se você fosse conversar com eles, eles só sabiam falar disso. Não tinham um nível de cultura, antigamente, né? Isso nos anos 70. Hoje, são pessoas aí muito estudadas, muito, até cultas. Mas antigamente era aqueles caras bem rusticão. Os Dracos e os reptilianos, de uma certa forma, tirando os Elohims, eles são assim, eles são muito de guerras, eles são muito tempestuosos. E os Greys são todos, digamos, vamos chamá-los engenheiros. Mas engenheiros formados em Harvard, com PhD, formados em outros planetas, só estou brincando para vocês entenderem. Então eles conseguem ter entendimento além dos Dracos e os reptilianos. Eles não possuem a mesma força física, a mesma força, digamos, forte. Eles não são aqueles seres, digamos, de se posicionar de persuasão, mas eles possuem conhecimentos invejáveis até para os Dracos e os reptilianos.
E os Greys têm mais conhecimento do que os próprios insetoides. Os insetoides são peritos violentos e são geneticistas e um baita absoluto controle mental. Mas esses seres não têm controle de tempo, eles não têm essa engenharia de conhecimento que os Greys, eu estou generalizando os Greys para vocês, que os Greys possuem. Por isso eles são tão importantes e tantas pessoas lembram de Greys em seus sonhos. Tudo bem, vamos lá. Então, os Greys, eles resetam tudo isso daqui, voltando a um ponto. O que eu sei é que nós estamos sempre voltando para 3 anos atrás. Sempre nós estamos voltando para 2017. Já tivemos muitos, mas muitos retornos temporais. Enquanto isso, eles estão já trabalhando para levar todo mundo para a nova Terra. Entende a importância deles? Então, se eles vêm do cosmos, na hora que está aqui lutando, tipo assim, nossa, vamos ganhar. Digamos, falta só um, gente, vamos derrubar Jeová. Vamos derrubar Jeová, Jeová está quase caindo. Liberdade para todos, liberdade. Pum! Os seres se veem injetados no universo, que é o tempo real deles, e aqui 2017. E aí vem 17, 18, 19, 20, vem o tempo que for. Aí eles criam e eles modificam. Olha só o que os Greys fazem. Olha só o que os Greys fazem. E aí, meus amigos, muitos de vocês vão entender umas coisas bem bizarras em vocês. Vamos dizer que nós temos existência 1, existência 2, existência 3, existência 4, existência 5, existência 6, mas isso aqui são os retornos temporais. Nós temos configurações pai, mãe, filhos, etc. e tal. O que eles fazem? Eles são coletores de informações, tudo bem? Vamos pôr aqui amigos, animais, eles são coletores de informação. Então, quando se passa todo um período existencial 1, quando eles resetam, eles têm o poder de modificar a ordem e a sequência que outrora existiu. Então, eles estudam e falam, pô, não foi interessante, vamos fazer modificações na linha de tempo de cada humano. Aí eles podem fazer que na próxima existência 2, o que é pai passa a ser filho. O que era filho passa a ser marido. O que era filha passa a ser mãe. E o que era mãe passa a ser filha. E o que era animal dum passa a ser, se era cachorro, passa a ser o quê? Passa a ser um gato. Aí eles fazem toda essa perspectiva. Resetou? Deu ruim lá? Vamos fazer uma nova experiência. Vamos fazer com que nessa família, o que é que era pai, o filho passará a ser a filha. O filho passará a ser a filha, a filha passará a ser o filho, a mãe passará a ser o pai, e o pai passará a ser a mãe, e o gato passará a ser um passarinho, o animal. E aí eles pensam, o porquê então não introduzir, vamos dizer que vamos introduzir um filho aqui. Essa pessoa não ia ter filho, ela vai ter um filho. Esse casal, não ia ter um filho, passa a ter um filho. Opa, eles estão modificando. Aí tem muita mulher que, pô, mas eu nunca, digamos, eu nasci estéril, faço tratamento, mas eu sempre sonhei, tive sonhos que eu era mãe. O que acontece? Ela pode ter sido mãe, sim. Aqui, ó. Ela está estéril agora, mas ela... Por que essa coisa de mãe?
Porque ela pode ter sido mãe num outro espaço, linha temporal. Deu ruim lá, vamos voltar ao espaço-tempo. Sabe essa família? Eu estou falando de uma família. Então vai fazer o seguinte, o homem vai casar e a mulher casar, ambos não terão filhos. Aqui. Só terão um animal que será o quê? Será um cachorro. Olha o que eles vêm fazendo. São testes, porque eles coletam informações. E aí, aqui eles invertem as ordens de casais. Vamos supor que aí eles pegam, aqui eles eliminou filho e filha. Mas aí tem os amigos. Aí eles começam a fazer cruzamentos. Uma hora você é casado com um, uma hora você é casado com o outro, uma hora o cachorro que não é seu era do outro. Eles começam a modificar toda a linha existencial. E aí o povo começa a ficar doido. A mulher achando que é homem, porque tem certeza que era homem. O homem achando que era mulher, porque tem certeza que era mulher. Porque quando eles fazem isso, eles modificam. Eles modificam. E não tem como você descobrir, porque eles modificam toda a linha de pensamento. Aí, tem mulher que fala assim, pô, brincadeira, cara. Eu que nunca ia ter filho, agora eu tenho um filho. Por que eu fui ter filho? Gente, eu não entendo. Não é que você foi ter filho, querida. É porque você não tinha mesmo. É porque introduziram seu filho e falsas informações de 2017 para cá. Então, a sua história de vida e lembrança é que você teve filho com 20 anos de idade, vamos supor, em 1970, que lá no verdadeiro, numa dessas linhas temporais, nos anos 70, você nem sequer teve marido. Mas hoje, agora, você tem um filho. Só que esse filho foi introduzido em 2017, porque na linha temporal atual, eles modificaram todo o espaço-tempo de 2017 para trás. Então, até uma mãe que você não tinha, você crê, jura por Deus, você lembra, todo mundo lembra que ela existiu desde que você nasceu. Então, de 2017 para cá, eles estão modificando. Nós já tivemos centenas de retrocesso. Aí você começa a ficar uma pessoa totalmente bugada, porque você fala, poxa, por que eu fiz isso? Se eu nunca gostei disso. Por que eu estou agindo no impulso? Porque na realidade, você nem sabe o que é real. Eles estão mexendo. Beleza. Hoje, casais não eram casais. Filhos não eram filhos, eram pais. Hoje, amigos se tornam filhos. Filhos se tornam amigos. Então, eles vêm modificando. Marcelo, mas desde 2017, sim, só que olha, cara, olha que impressionante. Quando eles modificam todo o consciente coletivo. E aí você passa, você lembra, não, mas não tem cabimento, não, isso é mentira, o Marcelo é muito louco. Cara, esse é o trabalho deles. Por isso é que eles são especialistas nisso, é por isso que os Dracos precisam deles. Porque eles transformam tudo em real. Sendo coisa real. Então nós estamos tendo resets temporários. E pode acontecer, olha que coisa mais maluca. Pode acontecer, eu vou usar a minha família como exemplo para vocês como base. Pode acontecer que no próximo, digamos, retrocesso de tempo, pode acontecer do Michael vir esposo da Fabiana. Pode acontecer da Marcele vir como homem e eu vir como filha. E eles vão lembrar disso perfeitamente, ó, como se isso fosse a realidade desde que nasceram. Pode acontecer da mãe da Fabiana vir como filha dela, porque eles estão coletando dados e fazendo modificações. Lembram? Prestem atenção numa coisa agora. Eu falei isso para vocês. Eu disse para vocês.
Eu falei para vocês que a minha mãe era para ela ter vivido mais 5 anos, não foi? Eu falei para vocês que minha mãe era para morrer depois de mais 5 anos. Ela morreu em 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Minha mãe, na outra linhagem espaço-tempo, morreu em 2023. Só que nessa eles modificaram e ela morreu em 2018. Por que ela morreu em 2018? Porque eles estão tentando me parar nas linhas temporais. Eles estão tentando me frear nas linhas temporais. Sabe por quê? Porque uma raça de Greys chamada Colups, ela está controlando a minha mente. Por isso eu estou passando ileso, em consciência, beirando às vezes até a loucura, às vezes, mas digamos entre as linhas de tempo. Por isso, quando a minha mãe morreu, eu chorei tanto, mas é por tanta dor e revolta, porque eu presencio isso há mais vezes. Tipo, eu contava que ela iria morrer em 2023. Eu tinha até planos com a minha mãe. Eu tinha planos de levá-la para passear na praia. Eu tinha planos, até antes dela morrer, um ano antes, eu quero levar minha mãe na praia para ela passear. Vamos todo mundo. E ela morreu em 2018. E o duro é você conviver com isso. É por isso que às vezes nós, Colups, eu quase entro no estado de loucura ou demência, literalmente. Porque os Colups, eles são Greys. Eles são Greys. E isso está acontecendo na minha vida e na vida de todos vocês. Pô, não podia nem ter apagado aqui, peraí. Na vida de todos vocês. É por isso que às vezes vocês se sentem tão confusos em suas vidas. E você, de uma certa forma, sofre sem saber. Marcelo, como que eu posso vencer as codificações temporais ou os tempos? É onde eu sempre falei para vocês, através das meditações. Não tem meditação específica. Isso vai das suas buscas internas, dentro de estado de neutralidade absoluta, sem religiosidade. Você já percebeu que às vezes você tem uma esposa ou um marido que às vezes você fala, pô, brincadeira, aonde eu fui arrumar esse troço? Teve uma senhorinha que pediu para mim retirar o marido dela do Facebook. Sabe por quê? Porque o marido dela, que em outro tempo era tão assíduo e forte no despertar, virou a casaca numa das modificações temporais. Já viu que às vezes fala assim, como que eu casei com essa peste? Aonde foi que eu fui me interessar por uma pessoa dessa? Por causa das linhas temporais, porque ela era outra pessoa. E você se deu conta que você está com a pessoa, você se deu conta que o seu filho não era o que você esperava. Às vezes você perde-se no tempo porque eles estão fazendo isso. Os Greys, não os Colups. E aí você... Só que existe uma coisa o seguinte, que eu quero explicar para vocês. Os Greys, eles deletam, eles recodificam a realidade temporal. Só que você é um ser cósmico, você possui a energia do seu eu superior. Isso fica registrado no mais íntimo da codificação do seu ser.
Através da meditação neutra, em estado de neutralidade absoluta e do desapego religioso, né, tudo, a neutralidade religiosa, conforme você explora cada vez mais dentro de você, que você adentra mais dentro de você, você vai pegando isso, você vai começando a identificar isso. E aí você vai começar a ver coisas que muitas vezes isso vem em sonhos, porque está codificado na sua energia. Você vê em sonhos, como por exemplo, às vezes você sonha que já teve um filho e não teve. Como que eu posso ter um sonho que eu estava grávida e ganhei um nenê, se ao menos eu sou estéril? Ou eu nunca nem quis ter filho, que sonho é esse? E eu tinha um filho e eu gostava de ser mãe, eu adorava ser mãe dele. Como que eu tive um sonho em que meu filho era meu marido? E eu amava, era apaixonado pelo meu filho. Como isso pode? Como que eu tive um sonho que o cachorro da minha vizinha, sim, o Pluto era meu cachorro e ele me amava, e o Pluto aqui, ele me odeia, mas eu sonhei com o Pluto. Então você vai. Isso vem muito automático em sonhos, tá? Mas é muito relativo. Isso não é uma regra. Pode ser ilusão, mas tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual muito grande e conseguem perceber. Mas através da meditação, você vai conseguir explorar e ver essas energias de ligações. E é isso que eu tento mostrar para vocês. Não existe uma regra, não existe uma política, não existe uma técnica. A coisa é tão simples, é simplesmente você largar essas malditas coisas que lhe prendem a terra, igual, cara, o que me decepciona de gente no meu trabalho, fanáticos, idólatras políticos, gado, pessoas religiosas, cara, você nunca vai conseguir acessar isso. Mas se você tiver o que eu disse, você pode explorar e você vai pegar o que está acontecendo. Isso, nós hoje estamos num reset que se iniciou em 2017, tá? Então, de 2017, funciona assim. Eu quero tirar a dúvida de vocês nisso. 2017, nós tínhamos uma vida, ou achávamos que tínhamos uma vida. No primeiro reset, vamos dizer que o mundo ou tudo acabe em 2050. Chegou aqui o momento final. Aí os Greys perceberam Jeová lutando, aqui estava o caos, o pau quebrando, apocalipse, aviões explodindo, vulcões explodindo, o mar avançando, seres monstruosos nos céus lutando, raios para todo quanto é lado, 10, 15, 20 furacões. Aí, no momento exato que Jeová ia ser derrotado, os Greys retrocederam para um outro 2017. Esse aqui é o 2017 original, number one, número 1. No segundo 2017, eles vão perceber quais as consequências. E pode ser que em 2032 houve esse exato período que eles tiveram que acionar a volta no tempo para 2017. E tudo coletado, todas as informações da vida de cada ser humano, tudo. E aí o que acontece? Isso pode durou até 2000 e, digamos, 2023. Mas chegou aqui, eles fizeram mais um retrocesso e vem fazendo, pessoal. Volta a 2017. Isso pode estender aqui a 2080. Mas chegou em 2080, eles voltaram. E nisso, os seres que estão lutando, os seres, imaginam a dificuldade dos seres cósmicos reais, que não estão suscetíveis ao tempo, quando eles adentram digamos, a câmara temporal Grey das realidades, eles estão hiper escassos, digamos, eles estão, uma luta que seria, vamos supor, uma luta digamos, que eles estejam lutando no nosso tempo lá, desde quando eles tentaram entrar na quarta dimensão, eles estão lutando há 300 anos. Para eles, isso passa a ser, digamos assim,
De 300 anos de luta, passa a ser 5.000 anos. Passa a ser 10.000 anos. Para eles estão lutando há 10.000 anos. Jeová também está lutando há 10.000 anos, digamos assim. 100.000 anos. Mas, para os humanos, eles estão voltando. Então, você nem percebe. Só que, com cada mudança, o ser humano vai ficando registrado, codificado em sua energia. E aí as pessoas começam a ter esses sonhos, ter essas percepções. E aí as pessoas elas começam a, digamos, instintivamente a questionar. Começam a questionar. Diferente do que se era feito, só para terminar o vídeo. Antigamente, aqui está a Terra 3D. Eles, vamos supor que tinha só isso daqui de terra. Nem tinha mar direito. Tinha só um espaço de mar. Então, quando vinham os tempos de escuridão, como até citei da época da crucificação de Jesus, então, quando vinham os períodos de escuridão, que a Terra emergia em trevas, eles vinham com equipamento alienígena, enquanto tudo, eles não matavam os humanos, não. Eles deixavam eles quietinhos, fiquem quietinhos parados aí só um minutinho. E fazia a codificação da nave, e aí eles criavam o que chamamos de continente. Quando eles precisavam fazer modificação no mundo 3D, eles vinham com os tempos de escuridão, quando não tinha os resets. Isso aqui era coisa rápida, para não fazer o reset, eles não iam interromper essa existência. E aí eles modificavam, criando continentes e faziam modificações. E eles podem fazer com que esse GIS marcador, esse lápis marcador, se eles quiserem, fazer ele datar na ciência, tem acho que é carbono 14, uma coisa assim. Eles podem, se eles quiserem, modificar a frequência desse lápis e fazer ele datar de 10.000 anos atrás, sendo que, na realidade, ele está novinho, ele está zerado. Então, esse negócio aqui, mas a ciência datou. A ciência é deles. Ela é usada para te manipular. Ela é usada para te fazer acreditar no que eles querem. Então, houve-se as mudanças temporais nesse sentido, que é diferente do que está acontecendo desde 2017. Em 2012, o mundo teve, digamos, algum processo de finalização, e em 2012 eles voltaram no tempo, fizeram modificações, e passou-se de 2012 como se nada tivesse acontecido. Mas esse loop temporal iniciou em 2017, tá? Então, antes de 2017, o que você se lembra pode não ser real. Ah, mas eu lembro que eu nasci da minha mãe, vivi em Uberlândia, tenho os meus irmãos, tinha o meu cachorro, o Ringo, tinha um cachorro chamado Ringo. Tinha um cachorro Ringo, Lafayette, minha mãe tinha 15 gatos, minha mãe chama Márcia, isso pode não ser real. Isso pode não ser, as suas lembranças desde o nascimento, elas podem ter sido violadas. E você pode nunca saber, desde o, digamos, vou brincar, a linha original. Na linha original, digamos, no primeiro ano de 2017, vou chamar de linha original, você talvez pode nem imaginar, sonhar o que aconteceu aí. O seu 2017 atual, depois de centenas de loops, o seu 2017 de hoje, o agora seu, pode ser totalmente diferente do seu 2017 original. Até sua história de família, familiar. Isso pode não ser real. Isso pode nem existir. Eu posso
acredite se quiser, nunca ter existido e ter aparecido somente em 2017. E num consciente coletivo, para todo mundo, para a família Fabiana, para vocês, eu posso ter existido cada qual no tempo que eu entrei. Eu entrei para minha mãe em 1977, na vida dela. Eu casei em 2014, tive os meus filhos. Isso pode nunca ter acontecido no 2017 original. E no 2017 agora, eu posso ter entrado. Mas você vai lembrar de mim em 2016. Você vai lembrar de mim desde quando eu apareci. Porque eu posso ter entrado nesse fluxo temporal e eu posso aparecer para todos como eu sempre existi desde 20 de 9 de 1977. Então, eu posso ter apenas existido agora e em 2017 original não existir. E os Colupos podem ter me colocado somente agora. É de se analisar, é de se buscar. Não tem provas científicas porque a ciência é o principal trunfo inimigo da humanidade, mas é por isso que eu estou aqui falando. Meditem, façam meditações, pessoal, mas sem a maldita religiosidade que vocês amam, sem os apegos da terra como a idolatria política e conceitos. Eu posso ter entrado agora e posso, como eu disse, não voltar no próximo loop temporal. E aí eu posso nunca ter nem existido. Porque eu posso ser um viajante cósmico a serviço dos Colupes, que me introduziram, talvez, quem sabe, nessa realidade de 2017 do agora, eu entrei, e como existe toda uma manipulação no consciente coletivo existencial, feita pelos Greys malevolentes, os Colupes me injetaram como um vírus que estou transitando dentro desta realidade. E às vezes é por isso que o Michael vê sempre os engravatados loucos para me arrebentar, me pegar. Lembram da experiência deles tentando adentrar a minha casa e eu me desfragmentando, como no filme dos Vingadores, quando o Thanos desfragmenta as pessoas? Lembram disso? Eu posso ser apenas um mensageiro temporário para vocês, a serviço de uma raça Grey, para que vocês despertem ou percebam o loop temporal. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham entendido, revejam esse vídeo muitas vezes, ele está lotado de informações, que o cosmos e o universo esteja com todos, gratidão imensa por me permitir servir a todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos.